Então, gente, quem estava aqui de manhã? Levante sua mão quem estava aqui de manhã, só para eu ver. Eita, Jesus. Então, a gente iniciou um tema hoje de manhã e a gente vai continuar esse tema. Então, tem muitas coisas que ela só vai estar fechada se você assistir a ministração da manhã, ok? Então, a gente tem ela gravada, está lá no Spotify. Spotify vai chegar. Está lá no YouTube e você pode assistir a ministração e vai fechar algumas questões. Para não começar do zero, a gente está falando sobre a Trindade. Esse é o tema desses 2 domingos. De manhã a gente tentou explicar a Trindade e a gente falou que a Trindade naturalmente, logicamente, não se preocupa com criança falando. Você já percebeu que você consegue conversar no shopping? Não é verdade? O shopping, fica todo mundo caladinho para você prestar atenção. Fica não fica. Mas você presta atenção, não presta atenção? Por que esse negócio de igreja tem que ser todo mundo silencioso e não pode ter uma criança no meio? Me diz. Som de criança tem som de novidade, de novo chegando. Ela é muito bem-vinda, pode deixar ela aí, fica à vontade. Só você que é pai e tiver, por um acaso, com o seu filho por aqui, se ele escandalizar, você dá aquela saída, desescandaliza ele, volta ele para cá e vai ser bênção demais. Mas um falado ou outro não tem problema. É bom que estimula você dar glória a Deus e aleluia. Não é verdade? Então fica tranquilo, só olha para mim, presta atenção. A gente começou a falar sobre a Trindade. E a gente tentou, o tema de manhã é explicando a Trindade, mas a gente começou a explicação dizendo que Deus é inexplicável, né? A Trindade não dá para se explicar porque ela é além da nossa compreensão dentro do contexto dimensional que a gente vive. A gente vive num contexto de 3 dimensões. Deus não tem dimensão. Deus é adimensional, ele não é de uma 4ª dimensão, de uma 5ª dimensão. Ô pastor, esse negócio de dimensão é muito viagem, isso é muito esotérico. Não, é física. Física define que na física, por cálculo, a gente já consegue predizer, eu acho que é a 16ª dimensão. Apesar de termos várias dimensões preditas matematicamente, estudadas matematicamente, Deus não está em nenhuma delas. A 4ª dimensão, ela já é inexplicável, porque a gente com 3 dimensões, a gente já não consegue explicar a 4ª dimensão, porque ela não cabe no nosso entendimento. E a gente fez um exemplo de uma folha de 2 dimensões, percebendo um objeto de 3 dimensões. Ela só vai conseguir ver aquilo que o objeto toca. E às vezes a gente tem um objeto que é sólido em 3 dimensões, quando ele toca uma dimensão só, as 2 dimensões, a percepção de quem está nessa dimensão são 2 objetos. Mas para quem está na 3ª dimensão, sabe que é um objeto único, que tocou a dimensão apenas em 2 pontos. A mesma coisa é Deus. Deus toca a nossa dimensão. E quando ele toca a nossa dimensão, são 3 pessoas na nossa percepção: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas apesar de serem 3 pessoas, ele é um único Deus. Agora, ele não é um único Deus em pessoa, porque se fosse um Deus pessoa, 3 deuses, isso seria uma contradição. E a Bíblia não se contradiz. Ele é um em essência, um Deus em essência, porém 3 pessoas em manifestação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas pessoas que tocam o nosso plano e a gente consegue diferenciar, elas têm relacionamento entre si. Eles não são apenas modos que Deus se manifesta. Ele não é uma máscara. Deus bota uma máscara de Deus, aí depois bota a máscara de Jesus, e depois bota a máscara do Espírito Santo. Eles não são manifestações, eles são pessoas distintas e se interrelacionam desde a eternidade.
Eles têm um relacionamento desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E na criação, quando nós fomos criados, a citação bíblica de Gênesis 1,16, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, está falando com a própria Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós somos criados nessa mesma essência. A essência divina está em nós. Agora, estamos com a essência divina, porém, no pecado, nós perdemos essa essência e criamos distanciamento. E em Cristo Jesus, nascemos de novo, e a essência do Espírito, ela é recuperada, e hoje nós temos, uma vez nascidos de novo, a mesma essência divina. Amém? Então, são 3 pessoas, um só Deus. Um Deus em essência, 3 pessoas interrelacionadas, que coexistem por toda a eternidade. E aí a gente ceou e chorou. Eita, foi bênção. Não, teve mais um pouquinho de coisa, você assiste. E hoje a gente se propôs a falar, à noite, sobre o Deus Pai. Hoje à noite a gente fala sobre o Deus Pai. No domingo de manhã a gente vai falar sobre o Deus Filho. E no domingo à noite não vai ser eu, porque eu, na minha humilde consideração, pego a professora de como ser guiado pelo Espírito e que seja sobre ele, né? E ela vai falar sobre o Deus Espírito no domingo à noite. E a gente vai encerrar de forma gloriosa. Até porque nessa semana a gente tem a semana de oração e de busca e de jejum. Você está sabendo isso? Balança a cabeça assim, como se estivesse sabendo mesmo. Assim, lógico, mas eu estou sabendo. Então, a gente não começa amanhã. Na realidade, a gente começou hoje nos atalaias. O atalaia já foi o botar o fogo, o pré-semana de oração, né? E as coisas começaram a se aquecer aqui. A irmã tirou as sandálias. Você sabe que quando a irmã tira a sandália, o profético começa a fluir melhor. A irmã tirou a sandália, o profético vai fluir. Já começamos a fluir no profético, mas amanhã o bicho vai pegar. O bicho não, o Espírito vai pegar. Né? Graças a Deus. Amanhã o Espírito vai pegar, 6 horas da manhã. Olha que horário bom. Não é verdade, não. 6 horas da manhã a fila é menor, gente, de oração. De segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7h30, nós estaremos aqui orando. Pastor, como é que é esse culto? Não sei, a gente chega e vai orar e deixa o Espírito Santo decidir em que linha a gente vai caminhar. Agora, só oração, pastor? Não, sempre tem coisa a mais, tem jejum também. Pastor, para que isso? Busca. Vamos buscar? Tem que ter intencionalidade da nossa parte. A gente não quer entrar ano e sair ano da mesma maneira. E a gente vai começar o ano buscando de verdade verdadeira. Amém? Então a gente vai orar e vai jejuar. Aí como é esse jejum? Eu disse, eu não sou dono de você. Você que fala como vai ser o seu jejum. Amém? Seu jejum, suas regras. Pode ser um jejum intermitente. Você pode deixar para almoçar só um pouco mais tarde, tirar algumas horas, jantar um pouco mais cedo, hoje já não comer de noite e já vir aqui em jejum e come no almoço mais tarde. Você, se for versado no jejum, pode tirar a semana toda jejuando. Não sei, mas só sei que a gente vai praticar aquilo que a Bíblia nos fala e a gente vai buscar um pouco mais intensidade nessa semana. Amém? Então, quando chegar o final de semana que vem, a gente vai estar no auge dessa semana de busca. Recomendo não faltar. Vamos embora? Deus Pai! Para a gente entender o Deus Pai, parece ser fácil, mas não é tão fácil. Porque todo o composto, toda a composição da Trindade, ela é atacada durante todos os tempos. Sempre de tempo em tempo vai aparecer alguém que diz que não é bem assim. E qualquer aspecto da Trindade que muda a relação entre o Deus eterno e entre o aspecto da salvação. Mudar qualquer aspecto da Trindade muda doutrinariamente a perspectiva da salvação e nos atinge de maneira direta. Negar a deidade de qualquer uma das 3 pessoas da divindade faz com que,
perca a força do sacrifício de Cristo. Dizer que Jesus é uma incorporação. Como é que é quando desce e o Espírito vem? Como é o nome que fala? Diz que incorporou, né? Eita, dizer, para você entender, existiam classes, o gnosticismo, ele fala sobre isso, que Cristo, o Deus, nunca viraria carne. Esse é um pensamento gnóstico. E diz que ou Jesus não era carne de verdade, era um corpo celestial terreno, ou o Cristo incorporou no Jesus, e depois que o Jesus morre, ele sai e volta para o Pai. Esses pensamentos diminuem a deidade de Jesus, e uma vez que ele não era Deus encarnado e não incorporado, uma vez que ele não é Deus encarnado, ele não serve para substituto dos nossos pecados. O Cristo incorporado não serve para pagar o meu e o seu pecado. O Cristo encarnado se fez carne, ele é apto a pagar o nosso preço por substituição na cruz. Então, uma vez que você nega qualquer aspecto da Trindade, você mexe diretamente na doutrina da salvação. Você altera a doutrina da salvação. O gnosticismo, por não crer no Cristo substituto, ele diz que a gente só é salvo por um conhecimento gnóstico do gnosis, que vai trazer você uma revelação. O conhecimento te salva. Desdobramentos disso a gente vê até hoje, amém? Por isso que a gente precisa ficar na doutrina básica, a gente precisa estar entranhado naquilo que é verdadeiro, para que o falso seja estranho. Você já percebeu que nenhum especialista de nota, de falsificação de nota, ele estuda a falsificação? Ele se torna especialista no que é verdadeiro. Porque tudo que é falso, ele não sabe bem o porquê aquilo é falso, mas ele sabe que aquilo não é verdadeiro. Porque ele estuda o verdadeiro. Nós que somos crentes, nós precisamos estar especialistas no que é verdadeiro, para o falso cheirar mal. Quando o falso se apresenta, você é especialista no verdadeiro, aquilo ali, sabe, marmita que você abre e cheira azedo, né? Às vezes o gosto nem está ruim, mas o cheiro não deixa você comer, não é verdade? Então, a gente precisa ser especialista no que é verdadeiro, e a gente precisa estar centrado na verdade. O princípio, e aproveitando do gnosticismo, ele também fala uma barbaridade, mas é uma barbaridade falada que parece, soa como se fosse verdadeira. Ele diz que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele chega ao absurdo de dizer que é o demiurge, demideus, é um Deus inferior que criou tudo e criou de maneira má, ruim. Tudo que é físico é ruim, mas o Deus verdadeiro, que era antes intocável, manda o seu Filho Jesus, que não encarna, mas incorpora, para trazer o conhecimento necessário para a salvação. Esse é o absurdo completo do gnosticismo. Mas deixa eu dizer um negócio, tem muito crente, crendo em partes, achando que existe uma divisão celestial, um Deus ruim, juiz do Antigo Testamento, e um Jesus bonzinho que veio para contradizê-lo. Tem gente que crê que Deus dá doença. E se você crê que Deus dá doença, Jesus está contra ele, porque Jesus veio curar. Olha que dicotomia celestial. Deus diz, olha assim para Roosevelt, eis que tens errado. Eis que eu vou te dar um câncerzinho para te ensinar. Coisa besta. Um câncerzinho. E deu. E você está lá com câncer.
Aí chega Jesus passeando, aí, eita, Roosevelt, câncer, peraí, curado, pá, aí tirou. Aí depois Deus chega, vou ver se o meu servo Roosevelt já aprendeu com o câncer que eu dei. E ele, Roosevelt está curado. Jesus, que fizestes? Andasse fazendo das tuas cristandades? É um absurdo, mas tem gente que crê parecido. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus diferente do Novo Testamento. Mas pastor, então por que o Velho Testamento diz que Deus fez tanta coisa que Deus está lá descrito que fez? Porque não existia mais relacionamento e a gente estava colhendo da consequência das nossas escolhas. Ou você acha que a humanidade é boazinha, lindinha, meu Deus. Sem Deus a gente não vale nada. Sem Deus a gente não presta para nada. Sem Deus a gente não consegue construir algo que realmente dure, que persevere. Pode até começar bem, mas a coisa degenera. E Deus entende isso. E Deus segurou a onda fazendo o quê? Alianças. Contínuas alianças com o homem para preservar uma linhagem que pudesse vir a solução. Porque ele falou, naquele dia do pecado, ele diz, olha, da linhagem da mulher virá um que vai pisar a cabeça da serpente, apesar de ferido no calcanhar. Você percebe? Então, Deus, ele se manifesta para conosco mediante a nossa condição. No Antigo Testamento, a gente estava na condição de injustos. Todos nós pecamos e carentes estávamos da graça divina. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós agora somos justiça de Deus em Cristo. E o nosso relacionamento com Deus é diferente. Quando Ele se manifesta, nós, uma vez pecadores, a Bíblia fala que derretemos, mas justiça, regozijamos de alegria. O Deus é o mesmo, a manifestação muda de acordo com a sua condição. O mesmo Deus que descia, segunda vez. A gente aprende. O pessoal que está aí atrás, que não está vendo o que está acontecendo, existe uma caixinha de retorno aqui que está querendo me derrubar. E eu digo a ela, não vai me derrubar em nome de Jesus. Culpa é minha que eu dou ré aqui sem olhar para trás. Então vamos lá. O Deus do Antigo Testamento, que tinha comunhão com Adão, que descia, que escutava, Adão corria para ele, ele corria para Adão. Eu penso numa coisa bem apaixonada assim de Deus com Adão. Por quê? Porque a essência de Adão era a mesma essência dele e ele ia ao encontro de Adão para ter comunhão. Esse mesmo Deus que descia na tarde e Adão corria para ele e ele corria para Adão e eles tinham comunhão. Uma vez que Adão peca, ele escuta, é o mesmo Deus vindo, mas escuta que Deus estava chegando e se esconde. Porque a condição do pecado gera separação. O Deus Pai é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Se você não for rápido de Bíblia, acompanha, mas anote. Pode acompanhar no telão. Hebreus 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, havendo quem? Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Num versículo ele está dizendo que o mesmo Deus que falou aos profetas no Antigo Testamento, hoje ele dirige de maneira diferente agora pelo Filho. E ele associa esse Deus ao Deus Criador de todo o universo. Então digo, Deus é o mesmo.
Em Êxodo capítulo 3, no verso 14, Deus se apresenta como o eu sou o que sou. Lá em João, no capítulo 8, no verso 58, Jesus se identifica com o Deus do Antigo Testamento, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Então o Antigo Testamento está relatando o mesmo Deus que Jesus está clamando ser filho. João, no capítulo 1, no verso 1 até o 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava com Deus da criação, ele era um com Deus, e por intermédio do próprio Cristo, que é o Verbo, a palavra, tudo que foi feito se fez. Colossenses, no capítulo 1, no verso 16 e 17, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus está relacionado com a criação e relacionado com Deus da criação, com Deus do Antigo Testamento. Hebreus 1:10 diz: ainda no princípio o Senhor lançasse os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. O Deus do Novo Testamento é o Deus criador do Velho Testamento. E para finalizar, talvez você tenha ficado com alguma dúvida, Apocalipse no capítulo 4, no verso 11: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que mudou? A nossa condição. Deus é imutável, ele não muda, ele permanece o mesmo, ele não vai mudar. Deus não acorda de lundum. Não, pastor, a gente ora logo de manhã para saber como é que está o humor de Deus, como é que ele acordou. Ele não dorme, ele não vai acordar de lundum. A Bíblia diz que ele funciona a cada manhã, não por causa dele, mas por causa de nós, porque ele se submete ao tempo por nossa causa. E é por isso que ele diz que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. Para nós que estamos acordando, para ele permanece misericordioso para sempre. Então a experiência para quem acorda é de novidade, porque Deus é um Deus sempre novo, embora que constante. Você já viu a descrição dos anjos que estão diante do Senhor? A Bíblia fala no Antigo Testamento dos anjos que estão diante do Senhor e fica santo, 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 santo. E alguns acham que Deus é carente de louvor, programou um MP3 nos anjos, para os anjos ficar repetindo. Parece, pastor, parece, mas a nossa maneira de entender não é a maneira que Deus funciona. A gente precisa entender a profundidade daquilo que é relatado. Anjo está lá, desde que o anjo foi criado, a função dele é de estar diante do Senhor. Então ele está olhando Deus desde que foi criado. Mas quando Deus se move, por ser insondável, infinito e insondável, quando Deus se move, o anjo que está lá desde que foi criado, olha para Deus e vê algo em Deus diferente que nunca viu. E aquilo extrai dentro dele, pela contemplação divina, um cântico. Ele olha aquilo que nunca viu e faz: santo, santo, santo. E Deus se move de novo e ele: santo, santo, santo. E Deus se move de novo e ele: santo, santo. Tem gente cansado de Deus, enfadado em orar.
Meu Deus, a gente vai juntar de novo, a gente vai orar em língua de novo. E Deus querendo se mover e mostrar algo que você nunca percebeu, que você nunca viu, que você nunca entendeu, para você ficar maravilhado. Eu falei hoje de manhã e disse sobre Tomé. Eu disse que o pecado de Tomé foi ter faltado o culto. Não é porque todo mundo não estava crendo, não. Quando ele apareceu a primeira vez, pegou todo mundo de surpresa, estava todo mundo trancado, orando, não, com medo. Mataram Jesus, vai ser nós agora, estava todo mundo trancado com medo. Jesus aparece, sopra o Espírito, todo mundo recebe. No culto que Tomé faltou. O maior calabachê do universo aconteceu no dia que ele faltou. E não tinha sequer internet para ele assistir. Chega o bichinho do faltante. Aí os caras dizem, rapaz, Jesus vem aqui. Eu não acredito nada. Se eu não tocar. Ainda bem que ele disse, ele não disse só não creio. Não creio estava no mundo. Não creio. Se eu não tocar, eu não creio. E Jesus desce ao nível dele e diz, toca. Mas olha só o que acontece. Ali não foi, a Bíblia não fala que aquilo é uma reação de peso na consciência de Tomé. Em dizer, Senhor Deus, meu Deus, Senhor, me perdoe, me perdoe. Não, a Bíblia diz que brota do coração de Tomé aquele cântico. O Cristo ressurreto diante dele, e ele faz, meu Senhor e o meu Deus. É a mesma reação do anjo. Meu irmão, crie expectativa. Isso, aleluia. Crie expectativa, meu irmão. Crie expectativa de encontros que vão fazer você sair do seu padrão normal de adoração. Não é mais aquela adoração xoxa de aleluia, aleluia. Não, algo, você pegar algo de Deus, uma revelação divina, que vai brotar algo novo de dentro do seu coração. Você tem a essência. Deus é grande e você não conhece tudo dele. E ele te convida para relacionamentos. O que é que ele está te convidando para vir no domingo aqui de noite? Para quê? Para encontrar um bocado de gente legal, pastor. O povo daqui é bom, depois a gente tem uma pizzazinha garantida, a gente vai sair. Tem um negócio que a galera fazia aqui, que era um churrasquinho que ficava ali, que eu não curti daquele do churrasquinho, não. É porque é no canal, atrás do negócio, o povo do prédio brigando, jogando coisa, porque está fazendo zoada, os cachorros passando, o negócio, o canal. Vamos para a pizza é melhor. Não, o povo é legal, vamos comer pizza, a gente vai bater papo, a gente se sente bem. Não é sobre você. Você vem contemplar algo maior do que você. Sabe qual é o senso de vir para a igreja, gente? Reverência. Eita, hoje acontece algo diferente. Eita, hoje Deus se manifesta. Eita, hoje é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Precisa ter essa reverência, precisa ter esse desejar de uma manifestação de Deus diferente. Aonde, pastor? É a coisa tão assim. É culto, você tem música, depois da música tem o pastor lendo a Bíblia. Deixa eu redefinir. Você tem louvor e adoração. E depois você tem palavra viva que revela quem Ele é. A expectativa gerada no seu coração é satisfeita. A expectativa gerada no seu coração vai ser satisfeita. Tem gente que entra e sai aqui da mesma maneira. Tem gente que vai entrar e não vai sair. Porque tem coisas que vão ficar no altar. Aí eu te pergunto, Deus Pai, de quem? Não é uma boa pergunta? Não, Deus é pai de todo mundo, pastor. Ele criou todos, Ele é pai de todos. Existe
Você acredita que tem gente conspirando contra a Bíblia? Eu não sou da teoria da conspiração, não, mas é óbvio que pessoas vão se levantar, não sei se enviadas, ou é só inspiração ruim mesmo. Porque a Bíblia fala de uma coceira no ouvido que os homens terão, buscando doutrinas que justifiquem o seu estilo de vida. Não é que pregar a verdade é ruim, incomoda. Tem gente que fica incomodado. E às vezes a gente bota tudo na conta do diabo, mas tem gente que é mais ruim. Não, mas não consegue. Mas tem gente que o diabo olha assim e faz, meu Deus. Jesus. Essa eu não ensinei a ele, não. Tem gente que se especializa mesmo no negócio. A ideia de pai de todos e irmão de todos é um reducionismo no meio do século passado que foi feito. Se juntar assim, como é que a gente pode combater o cristianismo? Qual é a base de tudo? E ele viu o relacionamento de pai e filho como uma base essencial de tudo que aconteceu, porque é a base da Trindade. E aí o reducionismo que ele faz é o seguinte: Deus é pai de todos e nós somos irmãos de todos. E na Bíblia a gente não consegue sustentar essas duas coisas, porque Deus não é pai de todos e nós não somos irmãos de todos. Oh, pastor, que coisa absurda! Você está dizendo que os nossos irmãos que estão lá fora... Estou dizendo. Vamos lá, vamos entender. A Bíblia não fala de sermos irmãos de todos. Ele diz o nosso próximo. E a Bíblia diz que a gente tem responsabilidade com o nosso próximo. Apesar de não ser um irmão, ele é o nosso próximo. E a gente precisa direcionar para ele o amor com que Deus nos amou. Mas o próximo ainda não é irmão, ele é um pré-crente. Ele é um pré-irmão. Por quê? Mas pastor, para que isso? Se todo mundo é irmão, para que aceitar Jesus? Para que o sacrifício de Cristo? Você percebe que um detalhe muda tudo. Eu não preciso de Jesus se eu já sou irmão. Já a gente não precisa também do Espírito Santo, já que tudo que Deus fez está aqui e é bom. Deus é pai de quem? Olha só, no Antigo Testamento, relógio para passar rápido. No Antigo Testamento, em cada aliança que foi feita, Deus vai se revelando com um nome redentivo, um nome dele, ok? Um nome de aliança, um nome redentivo. E ele se revela com vários nomes. Por quê? Todo judeu era ensinado de como você poderia se direcionar a Deus e como você não deveria se direcionar a Deus. Amém? A Bíblia fala sobre 7 nomes redentivos e 2 de aliança. Mas eu queria ver aqui, por exemplo, Jeová Jirê, o Deus que vê e provê. Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara. Jeová Nissi, a minha bandeira. E por aí vai. Jeová Shalom, o Deus da paz. O nome de aliança, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, cada nome que ele revela algo da sua essência, um atributo dele, revelado nos seus nomes. Você sabe que no Velho Testamento, na aliança com Israel, com os judeus, Deus nunca se revelou como pai. No Velho Testamento não tem essa de um judeu chamado de pai, não. Aliás, o nome de Deus nem pronunciável é. Aí você chega, Jesus se manifesta, vem como carne e joga uma bomba dessa. Mateus 6, verso 9. Eu gosto da análise de todas as coisas que Jesus fazia.
os discípulos não pediram para nenhuma delas, né? Jesus, ensina para mim esse negocinho do peixe com a moeda da boca. Eu queria pescar uns bichinhos desses que vem com moeda dentro, assim, o caixa eletrônico peixe, né? Eles não pediram para que Jesus ensinasse a respeito de milagre. Agora, o que é que ele pede? Ensina-nos a orar. E no verso 9, Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim. E olha, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. Olha a pedrada. Quando você vai ver Jesus, um rabino, um mestre da lei, porque ele ensinava. O que é que Jesus tinha para trabalhar? A lei. Você sabia que não tinha Novo Testamento no tempo de Jesus? Pode ser chocante para você. Jesus não pregou sobre 1 Coríntios. Eu sei que você pode ficar meio horrorizado, mas é verdade. Ele pregava sobre a lei, mas ele chamava Deus de Pai. E aquilo era chocante, e a gente falou hoje de manhã. É motivo de blasfêmia, de ser acusado de blasfêmia. Porque chamar de pai não é como a gente faz hoje, que você olha assim: ai, você é meu pastor. Ai, eu sou arretado com isso. Me desculpa, eu vou me controlar. Porque é pastor, ai, meu pastor, chamo num gabinete, dou um aperto. Não gosto mais. Não vou nem ficar nessa igreja mais, porque isso é um abuso emocional. Nada contra, eu sei que existem excessos, mas também existe excesso do outro lado também, de sensibilidade. A gente sabe que existe excesso, mas a gente sabe que também existe excesso de sensibilidade. Pessoas que não são treinadas na correção. E a Bíblia diz que toda correção, para início, é tristeza, mas depois se transforma em alegria naqueles que são treinados em serem corrigidos. E a gente pega na orelha mesmo. Eu vou chamar você no gabinete e a gente vai dar umas corrigidas boas. Um ajuste só. Mas é pastor, até ser corrigido. Depois que ser corrigido é Edgley. Não, porque Roosevelt estava aqui, eu disse: oxê, não era pastor Roosevelt até um dia desse? Só uma correçãozinha. Você percebe, gente? No Velho Testamento, na aliança judaica, chamar alguém de pai é dizer: eu sou da mesma essência, da mesma natureza. E aqueles que acusavam Jesus diz: ele se faz igual a Deus, porque o chama de pai. E é esse peso de paternidade que Deus quer trazer para mim e para você, quando ele diz que é nosso pai. Em João, no capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A versão A Paixão, nesses 2 versículos, fala desse jeito: ele veio para o próprio povo que criou, mas aqueles que deveriam tê-lo reconhecido não o receberam. Mas aos que o abraçaram e tomaram posse do seu nome, receberam autoridade para se tornarem filhos de Deus. Esse poder, no original, poder de ser feito filho de Deus, não é uma magia, não é dunamis, mas exousia, autoridade. O título é te dado no dia que quê? Que eu digo sim para Deus. Como é que eu digo sim para Deus? Dizendo sim para Jesus.
A Bíblia diz que todo aquele que crê com o coração que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos e confessa Jesus como Senhor, será salvo. E essa salvação te concede o título. Você passa a ser filho de Deus. E por ser filho, a habitação do Espírito. O Espírito Santo é o selo do novo nascimento. A culpa é minha, eu me mexo demais. Mas eu vou resolver isso aqui. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte. Na pessoa de Deus, Pai, Ele é a fonte de toda bondade, de todo o amor, de toda a graça, de toda a paz, de toda a unção. Tudo vem dEle, partindo dEle. E Jesus habilita você a vivenciar. E o Espírito Santo te entrega. É assim que funciona a Trindade para nós. A gente leu mais cedo e eu já queria chamar os diáconos. A Bíblia fala em João no capítulo 6, Jesus falando que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue é verdadeiramente o meu discípulo. Porque quem se alimenta de mim participa de quem eu sou. E a gente se torna um. Eu chamei o louvor, eu chamei os diáconos. Eu chamei tudo? Amém. É porque os diáconos não vieram, eu pensei que só tinha chamado o louvor. Comer da carne, beber do sangue, faz com que a gente seja um com Deus. Você está convidado a participar da ceia, com a única questão que você precisa ter entregue sua vida a Jesus. Uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, nós estamos habilitados a participar da ceia, porque a ceia não é do Verbo da Vida, da igreja Verbo da Vida Boa Viagem. Não é do ministério Verbo da Vida, sequer dos evangélicos. A ceia é de Jesus. E uma vez que você o tem no seu coração, você tem tudo o que precisa para comer da mesa dele. Pastor, não precisa fazer um curso para ceiar? Não. Embora que a gente vai ensinar você o que é a ceia, o que ela representa. Mas para participar da ceia você não precisa ter curso, você só precisa ter aceito. E nessa noite eu queria te convidar a cear. A vocês que já estão aqui, que já entregaram sua vida a Jesus, vocês são muito bem-vindos a participar. Mas se você está aqui e você disse, rapaz, eu não sabia que nem filho eu era. A gente não diz isso como uma condenação. A luz do Senhor, ela não vem para nos condenar, mas vem para nos consertar. Deus ilumina para ver como a gente está e também nos dá o caminho, porque lâmpada para nossos pés é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés nos mostra onde a gente está. Mas ela não para aí, ela diz luz para o meu caminho. Deus te mostra onde você está, mas Ele também ilumina o caminho para você seguir. E nunca a revelação divina é condenatória, não chegou o tempo da condenação. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que crê seja salvo. É tempo da salvação de Deus. É tempo que Ele quer te abraçar como filho. O engraçado é que quando aquele filho, o filho pródigo, ele pede a sua herança, o que é que ele está dizendo recebendo a herança? Não tenho mais pai.
para mim o meu pai morreu, e recebe a herança que é. Ele declara para receber a herança: para mim o meu pai morreu. O sentimento dele para com o pai era de morte, mas o sentimento do pai para com o filho era de toda a tarde estar lá esperando, em expectativa. Um dia ele volta, um dia ele volta, um dia ele volta. Oh, pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando o menino perdeu tudo e disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu posso ser um dos empregados dele, e os empregados dele comem melhor, vivem melhor do que eu estou vivendo aqui hoje. Voltarei e serei um dos seus servos. A Bíblia diz que ele não chegou e mandou chamar o pai, ele diz que vinha ao longe. E o pai, que criava expectativa, que não tinha o mesmo sentimento do filho, para o pai, o filho estava morto por escolha, mas ele tinha expectativa da volta, ele tinha expectativa do renascimento, ele tinha expectativa. Ele vê de longe e corre. E o menino, quando começa a falar o discurso que tinha ensaiado: meu pai, pequei contra ti, era tudo que ele tinha ensaiado: pequei contra ti, me deixa ser um servo teu. Quando ele vai falar, o pai diz: ó, cala a boca, menino, bota o anel no dedo, troca as suas vestes, lhe calça uma sandália e diz: vamos fazer uma festa. O outro que estava na casa, que não entendia o que era ser filho, era um servo dentro de casa, mas não entendia o que era: esse teu filho volta e tu vai matar um boi cevado, para mim nunca me desse nenhum carneiro. Ele diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas o teu irmão estava morto e reviveu. A festa está pronta para celebrar. Se você está aqui e deseja entregar a vida a Jesus, saiba que Ele está assim, ó, e de braços abertos para te receber.